Bom dia, tudo bem? Que o nosso dia seja um dia de facilidade, alegria e glória, né? Começou fazendo mantra? Já faça aí, né? Algumas vezes o mantra de Axis. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Bom dia, bom dia! Tudo bom, queridas? Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Uma outra perguntinha super legal para começar o dia é: quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei hoje? Olha que mara, né? Bom dia, oi Amanda, querida! Que saudade, quanto tempo! Que linda! Oi Rose! Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Oi Ju! Bom dia! Como pode melhorar ainda mais, né? A gente acordar então e fazer, né, essas perguntinhas para começar o dia, para puxar essa energia, para elevar a nossa vibração, né? Bom dia! Como pode melhorar ainda mais, né? Hoje eu trouxe aqui, vou trazer aqui uma energia, né, nessa horinha nossa aqui do treino, que é de uma perguntinha, né? Lembra que eu tinha colocado na caixinha aqui, né, sobre o que você gostaria, né, de treinar, tal, de estar aqui na hora do treino. E aí eu recebi uma pergunta que foi como, né, não me abalar com a atitude do outro, né? E aí é treino mesmo, né? Como é que a gente faz para a gente não se abalar com a atitude dos outros? Então, olha só, né? Vamos destrinchar isso para que a gente possa, assim, exercitar essa musculatura da consciência, né? O que acontece? O que é esse abalar, né? Como é que eu fico abalada? Eu fico mexida? Eu fico incomodada? Né? Eu fico puta com alguma coisa quando fazem diferente ou alguma coisa que aconteceu. Então, aquilo que reverbera, né? A maneira como eu acabo percebendo a situação, a maneira como eu fico pós uma determinada situação. Então, assim, quando a gente se sente nesse estado, o que significa exatamente? Algo não saiu como eu gostaria. Por isso que eu fiquei, né, abalada, por isso que eu não gostei, por isso que eu fiquei mexida. Então é alguma situação que não saiu como eu esperava, né? Algo que foi pior do que eu esperava, que pode até ter sido melhor, mas não era a maneira como eu esperava. Enfim, aquilo mexeu comigo de alguma forma, né? Veja que quando algo sai daquilo que eu tinha esperado, da minha expectativa, eu acabo ficando mexida em consequência. Então, qual que é o ponto-chave aqui? A expectativa que a gente cria em relação às pessoas e em relação às situações. A gente acaba criando muita expectativa em relação, né, a tudo. E sempre, né, o que muita gente brinca e fala, é falar, nossa, bom dia, é mais fácil criar o unicórnio, né, do que deixar de ter expectativa. Pois é, porque a gente está sempre na expectativa de algo, a gente está sempre esperando alguma coisa, a gente sempre está, né, querendo que algo aconteça também de acordo com as nossas próprias regras, de acordo com a nossa régua. Então, assim, é ok que o outro faça isso, mas eu acho melhor se for feito de tal maneira. Eu sempre tenho uma opinião a respeito de algo. Então, como é que eu destrincho tudo isso? Veja, se eu me abalo muito com a opinião do outro, é também porque eu estou colocando um peso muito maior na atitude do outro do que em mim mesma. Então, além de eu criar uma expectativa daquilo que eu esperava, né, em relação a uma determinada situação, eu tô colocando um peso muito grande em relação a isso, porque realmente eu gostaria que as coisas acontecessem da maneira como eu planejei aqui, ó. Já estava tudo aqui arquitetado. Eu já pensei em como que uma coisa vai ser, como é que outra vai acontecer, o que o outro vai falar, e aí as coisas mudam, acontece de uma forma diferente. Poxa, aquilo ali me decepciona, eu fico abalada com a situação, eu fico mal com a situação. E aí eu não me encontro mais, eu falo assim, nossa, aquilo ali mexeu muito comigo, acabou com o meu dia. Né? A pessoa fez tal coisa, poxa, acabou com o meu dia.
Que ferramentas que a gente usa e o que a gente pode fazer então? Então, primeira ferramenta maravilhosa que você pode usar sempre, né? Eu estava aqui falando de ferramentas para a gente começar o dia, fazendo mantra, fazendo perguntas. Começa o seu dia destruindo e descriando todas as expectativas sobre o dia, sobre as situações. Destrói e descria, né? Tudo que envolve os seus relacionamentos, independente de quais eles sejam, afetivos, né, de trabalho, de amizade, aí profissionais, enfim, destrói e descria. E quando você dá mesmo, né, esse autocomando, digamos assim, mas quando você coloca a tua energia nisso, nossa, destrui e descria agora todas as expectativas relacionadas a isso, eu tô, né, meio que parando uma ordem de um pensamento, porque a gente liga o piloto automático, né, e a gente vai. Acordou, apertou o botão, quarta-feira, pá, foi. Você vai parar, né, na hora de deitar. Então, estar presente, estar em estado de presença, estar consciente, é sair desse piloto automático. E aí, quando você percebe as situações e você fala, cancela isso daqui, né, destrói, descria, eu tô presente em mim mesma vendo quais as situações que não se encaixam mais na minha forma agora, né, de pensar, de trabalhar. Então, é estar presente com você. Então, destrua e descria todas as expectativas em relação às situações e às pessoas. Não tem como você controlar o que o outro vai fazer, muito menos o que o outro vai falar e pensar. Você consegue só controlar as suas ações. Não tem como a gente controlar. Eu acho que seria melhor se você fizesse isso, mas não tem como. E aí, nessa situação, se você começa a colocar muito a sua atenção para o outro, você realmente vai ficar, né, mexida, abalada, ressentida, porque as coisas não vão acontecer de acordo com as suas próprias regras. Né? Cada um aí tem a sua vida, cada um tem o seu modo de pensar. E aí vem uma segunda ferramenta, que é uma das ferramentas mais assim usadas, né, em Axis, que a gente sempre fala, que é a ferramenta do interessante ponto de vista. Quando a gente realmente assim percebe isso, vive isso e compreende isso, de que tudo é um ponto de vista, de que tudo é um interessante ponto de vista, eu começo a soltar algumas coisas. Então assim, por que eu falo interessante ponto de vista? Porque não vai existir o ponto de vista bom ou ruim, tá? A gente sai dessa dualidade, dessa polaridade aí. É interessante o ponto de vista, né? Então, assim, o que é esse ponto de vista? As crenças que a pessoa tem, a maneira como a pessoa vive, as suas crenças, o que você acredita, as suas próprias opiniões. Então, é isso que eu tô chamando, né? Que a gente chama de ponto de vista. Tudo aquilo que está preso, que está solidificado na gente, a gente tem pontos de vista, né, fixos, que existem há muito tempo com a gente, que pode ser passado aí de geração a geração, crenças que são limitantes, e esse combo todo é o ponto de vista, tá? Então, quando alguém faz alguma coisa diferente do que você esperava, mentalmente você, né, começa a pensar, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, né, que essa pessoa tem esse ponto de vista, ou até mesmo você pode fazer essa ferramenta do ponto de vista para você. Porque quando a gente está nesse estado de presença, se autoconhecendo cada vez mais, você vai perceber que 90% das vezes ou até mais é você realmente que está, né, totalmente incomodado com algo. Então, você vai falar assim, nossa, me incomodei com a opinião aqui do fulano, interessante ponto de vista que eu tenho sobre isso. Porque é um ponto de vista, é só um ponto de vista, a maneira como eu encaro a vida e a maneira como outra pessoa encara a vida. São pontos de vistas diferentes, bom dia! Então, são pontos de vistas diferentes e tão errados, tão certos? Não. Só são diferentes, só são interessantes. A maneira como eu vivo é a maneira que eu escolho viver. A maneira que você vive é a maneira que você escolhe. Tá certo o meu jeito? Tá certo o seu? Não tem certo, não tem errado, né? Tem assim a maneira que cada um escolhe realmente. Então, quando a gente começa a desapegar disso, quando a gente começa a compreender, a perceber, a realmente viver que tudo é um interessante ponto de vista, a gente vai para uma terceira ferramenta, que é a da permissão, que é quando você solta. Você fala assim, não, isso aqui é o jeito que a pessoa vive.
né? Isso aqui é a opinião dela, isso aqui é ela. E eu entrar no estado de permissão. E é treino, aí é que entra o treino. Porque nós queremos que o mundo siga as nossas regras. Porque, mas Cíntia, sabe que eu sou uma pessoa muito estudada, eu sou assim uma iluminada mesmo, sabe? Então eu queria muito, né? Eu percebo as coisas, eu chego no lugar, eu percebo o que é melhor para cada um, mas as pessoas não me ouvem, as pessoas não me ouvem, sabe? Isso me deixa arrasada, porque nossa, eu já li tanta coisa, já fiz tanto curso de autoconhecimento, se você soubesse, é uma coisa impressionante. Aí eu chego em casa, eu quero falar isso pro meu marido, pros meus filhos, pra minha mãe, pra minha avó, pro meu cachorro, mas ninguém me ouve, ninguém me escuta. Isso mexe muito comigo, eu fico péssima, mas vai continuar mesmo. Vai continuar, porque assim, quanto mais energia você colocar nisso, né, pior vai ser. Porque você vai super se desgastar tentando convencer os outros de alguma coisa e não vai adiantar de nada. Como é que você faz para, né, passar a sua energia para os outros, para que os outros percebam, né, coisas mais elevadas, diferentes, tal? Sendo o convite pela energia e não ficando de blá blá blá. É muito interessante isso. Quando a gente, às vezes, a gente começa a conhecer coisas novas, né? E você quer chegar em casa, você chega em casa super animado, querendo contar alguma coisa do curso que você fez, ninguém parece que te ouve, todo mundo fala assim, tá bom, nossa, tá ok. Mas quando você muda suas ações e energeticamente você passa a ser o convite, essas pessoas parece que elas reparam, nossa, você tá diferente, o que você tá fazendo, né? E aí a pessoa se interessa por aquilo, porque a sua atitude está diferente, e aí então passa a querer saber mais sobre o que te modificou, sobre o que mexeu com você, tá? Então, essa ferramenta da permissão é quando tudo mesmo, a gente passa a compreender que tudo é um super interessante ponto de vista, e a gente, né, usa essa ferramenta mentalmente para que as coisas se dissolvam, para que as coisas fiquem melhor. Destrói e descria toda a mesma opinião alheia, né? É sair desse julgamento que os outros fazem e da opinião que os outros têm, porque cada um vai ter a sua. Não se prenda pela opinião do outro, porque você é uma escolha sua continuar ficando abalada, amargurada, ressentida, melindrada, triste, porque o outro está fazendo uma coisa diferente daquilo que você esperava, né? Daquilo que você acredita que é o melhor. Então, é também, gente, um outro exercício a gente perceber o quanto que a gente quer controlar as situações. O quanto que eu acredito, né, o que é certo, o que é melhor. E aí, na hora que eu finco o pé nisso, eu tô presa, eu tô solidificada em um controle, que eu quero que os outros pensem como eu quero que os outros olhem a vida como eu estou olhando. Você vai gastar muita energia com isso, você vai, né, acabar, né, assim, ficando sobrecarregada energeticamente, e não vai conseguir, né, ter o resultado que você espera. Então, o que a gente faz? É o contrário, eu tenho que soltar. É soltar, né? É entrar nessa ferramenta da permissão. E na hora que eu perceber que eu tô querendo controlar as situações, que eu tô querendo controlar o pensamento do outro, que eu tô querendo, né, que os outros façam aquilo que eu acho, eu falar, nossa, interessante ponto de vista, né? Destruo e descrio tudo isso agora, né? Isso que eu tô percebendo. E o exercício, né? O treino aqui é você perceber isso. Porque nós, na maioria das vezes, a gente não percebe que a gente está querendo controlar situações. A gente acha que a gente está querendo só fazer o bem. Mas eu tô querendo fazer o bem, eu sei o que é melhor para os outros. Eu sei o que é. Né? E aí eu crio uma expectativa querendo que o outro mude, e isso não acontece, eu fico abalada, eu fico triste, né? Eu fico ressentida, eu fico magoada, e aí vira um ciclo, né? Eu fico triste, aí eu tento de novo controlar uma situação, crio uma expectativa sobre aquilo, acho que eu tô certa, a coisa não acontece, eu fico triste, ressentida, abalada de novo, e aí de novo eu tento fazer as coisas porque eu acho que é melhor, porque, né, eu sou a irmã mais velha, porque eu sou a filha mais velha, porque eu sou a mais antiga da casa, porque eu que tô trabalhando aqui há tanto tempo, porque você tem que me ouvir, e aí tal, eu vejo e daí nada acontece. E nisso a gente fica preso num ciclo, percebe a energia? A gente fica e a gente vai gastando energia com isso, se desgastando.
Então, solta, faz o exercício de diariamente, em vários momentos do seu dia, destruir e descriar todas as expectativas que você está criando em relação aos outros e às situações. Ah, é só pensar, Cíntia, só. Tem problema pensar ou falar? Não, o resultado é o mesmo, tá? Não tem isso, né? Então, o que faz você entrar em conexão mesmo com a ferramenta? Né? Você sentir que você é ferramenta, destruir, descrio agora todas as expectativas que eu estou criando em relação a essa pessoa, a essa situação. Essa de destruir, descriar as expectativas, gente, é ótimo para relacionamento, ótimo. Né? Num relacionamento você pode perceber quando você está discutindo com alguém, tá? O que acontece? Você está querendo provar o seu ponto de vista como certo e o outro também. Então fica os dois brigando, cada um querendo provar teu ponto de vista certo e nada, não chega a nada, né? E aí aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior. Você fala assim, a gente começou a brigar, terminou, nem sei o que aconteceu. Não sei. Começamos a brigar por uma coisa boba, porque a caneta estava destampada e deveria estar tampada. E daqui a pouco isso foi tomando uma proporção muito grande. E quando a gente viu, nossa, acredito, a gente brigou feio mesmo, né? Tal. Por quê? Porque fica preso num ponto de vista de que eu tô certa e eu quero provar que eu tô certa e não acaba, né? Acaba dando em nada. Então, quando eu destruo e descrio todas as expectativas, isso começa a se dissolver, se dissolver, se dissolver, se dissolver, se dissolver. O resultado disso é tão interessante porque as pessoas, quando começam a aplicar essas ferramentas, elas falam muito assim para mim. Ontem mesmo, tive duas clientes que chegaram falando isso para mim, falou assim, é um negócio muito interessante, porque agora eu percebo que eu não consigo assim mais me intrometer nos problemas dos outros, eu só escuto, eu ouço e falo, né, como pode melhorar, o que você pode fazer, faço umas perguntinhas, não consigo mais me envolver de uma forma, né, danosa para mim. Porque quando a gente quer, nessa tentativa de ajudar o outro, de querer, né, dar nossas opiniões e tudo mais, a gente vai se envolvendo e acaba pegando problema que nem é nosso. Né? A gente começa a colocar coisa na mochila, você fala, por que eu tô carregando isso aqui? Isso aqui não é meu. Aí não, porque parece que eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Para! Né? Baixar barreiras. Destrói e descria todas as expectativas, destrói e descria aí todos os relacionamentos, né, para que eles possam a cada dia ter algo novo, uma vida nova. E quando a gente fala isso também, essa ferramenta, eu destruo e descrio todos os relacionamentos que eu tenho com o meu trabalho, né, com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, destruo e descrio agora todo o relacionamento que eu tenho com a minha conta bancária. Você está destruindo e descriando esses laços, né, que não contribuem com você. É como se cada dia fosse um dia novo, se a cada momento fosse um novo relacionamento, se a cada possibilidade fosse uma possibilidade nova. Então não tenha medo de fazer a ferramenta, tá? Você fala assim, mas eu adoro ele, se eu falar isso vai acontecer alguma coisa, vai acontecer coisa boa. Então assim, né, solta, entra nessa ferramenta, dá permissão, faça um interessante ponto de vista e ao perceber que você tá ficando abalado por algo, porque alguém falou alguma coisa, aquilo ali mexeu com você, excelente momento para você olhar para dentro. Respira, né, fala tal, na hora que você ficar sozinho, que você tiver, né, no seu momento ali de olhar para dentro, você parar e você fala assim, muito bem, por que, né, que eu fiquei abalada com o comentário da fulana? Por que aquela mensagem do WhatsApp mexeu tanto comigo? O que tem aqui? Sabe, fazendo perguntas. Respire, esteja consciente com você, converse com você mesmo, com o seu saber interno, faça perguntas para que você possa, você vai ver que as respostas, gente, vem aqui, ó, tá? Ouça essa sua voz interior, você tem a resposta para tudo. Por que isso daqui me abalou? O que tem aqui que eu ainda não percebi? Como eu posso melhorar isso? Interessante ponto de vista que eu fiquei abalada com o comentário do fulano. Interessante ponto de vista que eu tô me parando por isso. Então exercite as ferramentas, né? Ai, gratidão, querida. É isso, porque a gente coloca tanta energia para se parar.
Se eu fico abalada, se eu fico melindrada com o comentário do outro, eu tô me parando. Porque veja aí, quantas horas do dia você ficou pensando no que o outro falou pra você? Na situação que aconteceu que você não gostou? E quantas horas do dia, quantos minutos do seu dia você parou para se ouvir? Ah, nem deu tempo hoje, Cíntia. Nossa, o dia foi tão corrido. Nossa, mas pensou o dia inteiro nos problemas alheios. A energia pro outro total ali, ó. Daí acaba o dia falando, nossa, tô cansada. Pudera? Né? O treino é pra você, viu? Você tá aqui, ó. Treinando contigo. Respira fundo, faça um exercício. Tem pessoas que gostam de fazer isso ao amanhecer, pessoas que gostam de fazer essa conexão e esse olhar interno no final do dia, fazendo um balanço. Tem gente que faz antes e depois, no banho, não interessa. Desde que você tire alguns minutos do seu dia para que você possa fazer essa conexão com você mesmo e perceber por que que isso me abalou, por que que isso mexeu comigo. E, gente, segredo dos segredos, né? A resposta vem mesmo, que a tua sabedoria interna, seu saber interno, seu eu superior, o jeito que você quiser chamar, tá? Essa voz aí que tá aí batendo, ela vai chegar, ela vai conversar com você e quanto mais afinado, mais resposta você tem. Agora, qual é o maior segredo disso tudo? A gente ser brutalmente honesto com a gente mesmo, né? A gente ter a coragem de ouvir uma resposta que talvez a gente não goste, né? Do nosso eu aqui. Você falou assim, nossa, é verdade, tô me percebendo dessa forma. É ter congruência. Porque se eu tô numa busca de autoconhecimento, se eu tô querendo treinar a ferramenta para exercitar a consciência, se eu tô afiada com isso, eu tenho que estar disposta também a baixar todas as minhas barreiras e olhar para aquele lado meu do porãozinho, para o meu lado sombra que está escondido super, para que eu possa cada vez mais elevar, me conhecer mais e me resolver mais comigo mesma, né? E é esse que é o caminho, né? Como pode melhorar cada vez mais. Queridos, muita gratidão. Sexta-feira tem hora do treino de novo, 7h30 da manhã, viu? Um beijo grande e aproveitem aí a sua quarta-feira, que seja uma quarta-feira com facilidade, alegria e glória. Um beijo, gente. Tchau, tchau.